Ó, eu tenho certeza. Sabe aquela rima do Guri com o JP? O JP lança uma coisa sobre borboleta, né? Tava contra o Guri. E aí o Guri responde: não, mas você tá falando do efeito borboleta do filme 2005 e não da teoria do caos, que é a verdade. Eu tenho certeza que o Davi pegou essa ideia dessa rima. Tenho certeza. Agora vamos ver o que ele vai comentar sobre aqui. O efeito borboleta nas batalhas de rima. O efeito borboleta é a ideia de que pequenas coisas podem gerar grandes consequências no futuro. Vem da teoria do caos e sugere a ideia de que o bater de asas de uma borboleta pode a longo prazo influenciar em eventos gigantescos. E também tem uma coisa, tem um livro, ai cara, não lembro o autor desse livro, é de ficção científica. Só sei que eles viajavam pro passado, lá da época dos dinossauros, e eles não podiam influenciar em nada. Inclusive esses personagens, eles andavam em cima de plataformas flutuantes para não encostar no chão. Aí, por acaso, um dos personagens desse livro, ele cai dessa plataforma no chão, né, lá da época dos dinossauros. E aí ele acha que não tinha acontecido nada, mas ele tinha pisado numa borboleta. Só que aí quando ele volta, ele mudou tudo só por causa dessa borboleta que foi pisada. Que legal. Tem isso aí e tem Efeito a teoria do borboleta, caos. Esse é do livro. Tem o livro, tem o filme, tem a teoria do caos, que é isso aí que ele tá falando. Mas tudo é mais ou menos embasado na mesma ideia, de que você influencia alguma coisa lá no passado, vai gerar grandes coisas no futuro. Isso acontece no seu dia a dia, mas também nas batalhas de rima. O efeito borboleta é exatamente sobre as escolhas que você faz, que podem parecer coisas pequenas, mas vão influenciar muito lá pra frente. E nas batalhas não é diferente. A primeira que eu quero falar é do Johnny vs Samuel, a revanche. Muita gente espera que esses dois batalhem de novo há muito tempo, desde que rolou aquela batalha clássica na aldeia. E de fato eles até se enfrentaram depois que rolou essa batalha. No Coliseu de 500k eles se enfrentaram, e também na batalha do Pitbull eles se enfrentaram. Mas nunca rolou um confronto solo entre os dois. Eu acho que eu lembro dessa batalha do Pitbull. Foi uma batalha mais ou menos assim, não foi tão... Você vê que eles ficavam se evitando, na verdade, assim, de certa forma. Não tinha ataques diretos. Eu acho que todo mundo quer ver uma batalha braba dos dois, assim. Aquela batalha, assim, dos dois em alto nível, sabe? Eu não sei se eu quero ver. Não, eu falo assim, é porque eu não sei, eu acho que o Johnny é um cara que talvez não tenha muita paciência, sabe? E o Samuel, ele tá mais maduro agora, sabe? Mas eu não sei, eu prefiro evitar treta. Mas não tem jeito, velho. A gente tá falando de batalha de rima. Quero ver sangue! Ai, gente, eu tô bem boazinha hoje. Algumas vezes tem acontecido, e por pequenos detalhes não aconteceu. Eu vou citar duas vezes aqui que era quase certeza que ia rolar, mas por alguma interferência não aconteceu. A primeira já é mais conhecida e causou muita revolta na época, foi no período do Interestadual, que ficou meio batizado como o evento que eles dois iam se enfrentar, que ia rolar a revanche de fama. O Samuel fazia a provocação em uma batalha, o Johnny fazia em outra, e tava tudo pronto pra esse confronto acontecer no Interestadual. Aí, Johnny, você falou pra ganhar a batalha, eu ganhei, demorou? No teu estado, te busco no Interestadual. Você lembra disso aí? Você tava provocando pra caramba. O Interestadual era naquele formato de desafio, então os MCs podiam desafiar um ao outro, e todos os MCs ali entraram no consenso que ninguém ia desafiar nem o Johnny, nem o Samuel, pra eles poderem... Aí apareceu um mano lá, não lembro quem foi, velho. Ele desafiou o Johnny, aí tipo assim, todo mundo com a cara de paisagem. Se enfrentar. Mas pelo visto tinha um MC que não entrou muito bem nesse acordo, e assim que foi sorteado pra desafiar alguém, desafiou o Johnny. E esse MC é o Cigano, que eu aposto que a aldeia não quer nunca mais chamar pra um evento. Aí, pode colocar nesse número 10 aí. O quê? Mas naquele dia, ele desafiando o Johnny causou um caos na internet. Todo mundo ficou irritado, os MCs, até o Johnny e o Samuel queriam que a batalha acontecesse, e não aconteceu por causa do Cigano. Acabou que o Samuel, sem ter quem... Pô, imagina só o MC ser lembrado porque atrapalhou o rolê, velho. Porque você vê que ele não tá... Ele depois não apareceu mais, então assim, eu acho que ele vai ficar lembrado sempre por isso. Pô, falar assim, pô, o Cigano, aquele MC que rima pra caramba. Não, velho. Cigano, o cara que atrapalhou o confronto lá do Samuel e do Johnny. Desafiou o Prado, que foi a batalha clássica que o Samuel escreve o nome do Prado no tênis, que acarretou em muitas coisas no futuro. Mas de fato, naquele evento, todo mundo queria... Tava tudo programado pra acontecer Johnny vs Samuel. Acabou que aconteceu Johnny e Samuel, mas foi na porradaria dos bastidores. E infelizmente não tem filmagem. E a outra vez que podia muito ter acontecido Johnny e Samuel foi na BDA 378. Essa BDA foi o Jota que venceu. Mas no dia era o mesmo estilo do Interestadual. O formato ia ser desafio. O Johnny é sorteado, se eu não me engano, na segunda ou na terceira batalha da noite. E todo mundo começa a puxar um grito: Samuel, Samuel, Samuel. O Johnny, como vocês sabem, ele faz o que o público pede, ele faz o que o público gosta. Ele ia sim desafiar o Samuel aquele dia. Então naquele dia, na BDA 378, ia acontecer de fato a revanche que todo mundo esperava. Por que não aconteceu? Não
chegou. Ele não chegou? Por conta desse pequeno detalhe, o Samuel se atrasando um pouco no trânsito de SP, que é aquela correria total. Caraca, mano, o destino não quer que eles façam esse revanche, não, vai velho. vendo. Ele chegou atrasado por causa de alguns minutos. Não era pra acontecer, né? E o Johnny, com certeza, ele não ia peidar. Ele mesmo já mandou aí uma dessa. Não aconteceu o Johnny e Samuel, mas aconteceu uma batalha que virou um clássico naquele dia, que assim que o Johnny não conseguiu desafiar o Samuel, ele desafiou outro monstro. E o Johnny vai lá e desafia o JP. Mas doideira, né? Com pequenas coisas influenciam. Caraca, o Johnny também é muito bravo. Natório o JP, mano. Sim, coisas do futuro gigantescas. Indo pra outro efeito borboleta, o Dudu teria um nacional. O ano era 2018 e o Dudu nunca teve tão focado na vida de batalha quanto naquele ano. Era disparado o MC que todo mundo dizia o melhor MC da cena, e ele ia pegar a tocha logo do MC que fez história no nacional. O César foi lá e fez uma trajetória brilhante no nacional que deixou o Espírito Santo marcado e cravado na história. E todo mundo teve uma expectativa que o legado ia seguir no ES. Então o Dudu vai lá tentando manter o legado do ES. Em 2018 ele consegue ganhar o seu estadual. Estadual que por sinal é impecável. Nossa, a gente já reagiu a esse compilado aqui. O Dudu amassando no nacional. Como é que é? Destruir. Estadual, né? O Dudu destruindo no estadual, um negócio assim. Muito bom esse compilado aí, cara. E o dia que o Dudu amassou no estadual é realmente uma das melhores atuações que eu vi de um MC na história. E vale lembrar, o Dudu nesse período só tinha 15 anos. E assim que o Dudu ganha seu estadual e tá pronto pra representar o Espírito Santo no nacional, acontece uma parada que foi um grande erro da família de rua, que eu acho que hoje eles reconhecem isso, que foi o sistema de fase de grupo. Então quando você ganhava o estadual, você não tava no nacional igual nos outros anos. Você ainda tinha que passar por mais uma etapa, que ia ser mais uma qualificatória. Ou seja, o Dudu esteve a um passo do nacional. Nossa, mano. Que mancada, velho. Putz, eu ia querer muito ver o Dudu no nacional rimando. Acabou que ele foi convidado pra fazer tipo um show no nacional depois. Um ano aí, acho que foi 2021, sei lá. Eu lembro. Tanto que no último JP foi também fazer um show, sabe? Então eles meio que tentam dar essas menções honrosas. Não, pô. Mas foi vacilo, pô. Já pensou o Dudu rimando no Nacional 2018? Já pensou se ele ganhasse? Na época que ele tava em alta, né? Mas de fato não chegou lá. Rolou a fase de grupo no Rio de Janeiro. E nessa fase de grupo lá estavam os 4 campeões dos estaduais do Sudeste. O campeão de Minas, o campeão de SP, o campeão do RJ e o campeão do ES. Só e também pedreira. os vice-finalistas que também cravavam essa vaga pra fase de grupo. Muita gente acusa esse dia de ter rolado uma panela contra o Dudu. Então o Dudu vai lá, no seu melhor ano, sendo o MC mais hypado e mais falado do país, e perde pro Nel, que naquela época muita gente nem conhecia. E nesse Nossa, Deus do céu. O Nel deve ter sofrido muito hate nessa época aí, né, velho? E depois o pessoal despejou hate da KM por causa do Nel. Como o mundo dá voltas, O mundo dá voltas. No dia, alguém que ganharia o Nacional anos depois também é desclassificado, sendo campeão estadual daquele ano. Big Mike. Esse cara é o Big Mike. Então muita gente diz e afirma que se não tivesse rolado essa fase de grupo, o Dudu já teria o seu Nacional. E pra ser sincero, o Dudu naquele ano ele tava impecável. Então eu realmente não... Tem gente que fala mesmo que 2018 foi o ano perfeito do Dudu, mano. Duvido, vendo o Nacional de 2018, que o Dudu teria capacidade de chegar lá e ganhar. Naquele ano, então, o campeão foi o Miliano. Doideira, né? Pensar que o Não, gente, eu nem lembro direito. Hoje em dia é um dos MCs mais conhecidos do Brasil. O Big Mike foi eliminado, depois ganhou o Nacional. E o Dudu hoje em dia tá totalmente focado nas músicas e nem batalha mais, tá ligado? E anos depois o Dudu e o Nel se enfrentaram e aí sim foi aquela revanche sinistra. Esse aqui é um efeito borboleta que eu acho que é o que mais representa o quão bizarro é esse acontecimento. O Brenos, o MC mais hypado do país, fica doente, pré-BDA 7 anos. Nossa, eu lembro disso aí, foi chato, né, velho? Tipo assim, a galera tava muito no hype do Brenos e tal. O que mais hypado do momento não dava pra negar que era o Brenos. O Brenos lançou a tendência do Detroit, ele lançou a tendência do Drop e ele dominava a parada. O Brenos era falado por todo canto, tá ligado? Ninguém queria saber de outra MC sem ser o Brenos. Ele, Schuller e Ilusão era o trio anunciado pra representar na BDA 7 anos. E dias antes do evento acontecer de fato, a gente recebe a notícia triste que o Brenos não poderia participar porque ele teria que fazer uma cirurgia bem no dia do evento. Dessa situação horrível que era não ter o Brenos no evento, o Zuluzão, sem saber o que fazer em relação ao terceiro membro do trio, ficou pensando em várias pessoas para substituir o Brenos. Ele pensou em um MC, mas não gostou da ideia. Pensou em outro, não gostou da ideia. E assim veio a ideia dele de chamar um moleque que foi muito perseguido no ano inteiro, mas que fazia total sentido com o evento, total sentido com o trio. E esse moleque era o Samuel. E ele conseguiu entender muito. o que esse cara tá falando, não sei o que, lá mais. Esse trio entra fazendo uma homenagem pro Brenos e na hora de rimar eles amassam. O Samuel
Assim que ele chega no terceiro round contra o Winnet, ele manda aquele flow viciante e faz história. E nesse dia, as batalhas de rima conheceram um mundo onde elas nem conheciam antes, que é aquele mundo de furar extremamente a bolha. A gente viu vários influenciadores gigantescos conhecendo a batalha de rima graças a uma rima do Samuel. O Samuel fez aquele flow lá que viralizou em tudo quanto é lugar, e em menos de uma semana ele tinha ganhado mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Mano. Pra vocês terem proporção do que foi. Vocês podem odiar o moleque hoje, podem não gostar, mas a gente tem que ser grato, porque, mano, isso foi muito importante pras batalhas, tá ligado? Mas o efeito borboleta desse caso não acaba aí, tá ligado? O efeito borboleta, ele tem mais um caso. Porque nesse dia, eles enfrentaram o Winnet, Devilzinha e Chris. Mas esse trio não era pra ter acontecido. O trio que de fato era pra ter acontecido era Chris, Jaya Luke e Dudu. Só que o Jaya e o Dudu deram pra trás de última hora. E aí o Chris chamou o Winnet e a Devilzinha pra fazer esse trio. Mas caso o Dudu... Pô, ia ser massa esse trio aí, cara. O Dudu e o Jaya tivessem participado, esse trio não batalharia contra o Samuel. Porque essa batalha aconteceu na pré-fase. E na pré-fase só batalhavam os trios que não tinha nenhum campeão do aniversário ainda. E se o Dudu tivesse nesse trio, o Dudu estaria na fase seguinte. Porque o Dudu já tinha ganhado 2 aniversários. A BDA 1 ano e a BDA 2 anos. Então, ao invés de acontecer Samuel, Schuller, Slusão versus Winnet, Chris e Devilzinha, aconteceria o trio do Samuel versus o trio do Krauk naquele dia. Nossa, porque o trio do Krauk passou pra pré-fase, porque o Krauk chegou a mais finais. Mas se tivesse Dudu na competição, o trio do Krauk iria pra pré-fase. Então seria totalmente outra coisa, tá ligado? Seria uma batalha totalmente estranha. Nossa, se existiu um multiverso, existiu algum outro universo que essa batalha foi o que aconteceu. E será que o Krauk se meteu em alguma polêmica nessa batalha, certeza, né? Em outro universo? O trio do Krauk versus o trio do Samuel, talvez o trio do Krauk passaria. Aí talvez não teria rolado aquela batalha do trio do Apollo contra o trio do Krauk. Então é uma confusão. E na moral, ainda bem que foi do jeito que foi. Valeu a pena não ter o Dudu e o Jaya nessa edição, porque o jeito que foi mudou pra sempre o rumo das batalhas. Aí, na moral, eu queria fazer um pedido pra vocês. Esse tipo de vídeo aqui, a galera não costuma assistir tanto quanto os compilados. Então eu queria pedir um favor pra vocês. Quem gosta do canal e se identifica com as paradas que a gente posta aqui, pô, se torna membro aí. É R$8 e vai ajudar imensamente. Eu juro pra vocês que se o pessoal apoiar esse tipo de vídeo, vai rolar muito mais. Eu vou fazer cada vez mais bem trabalhado, focando... eu curto esse tipo de vídeo aí, gente. Ó, eu gosto de ouvir rima, mas é bom escutar histórias também, né? Claro, a gente acaba entendendo melhor do universo das batalhas justamente por causa desse tipo de conteúdo que a galera faz, gente. Pois é, pô. Porque pra você entender do mundo das batalhas, além de assistir as batalhas, é claro, tá por dentro dos eventos, mas assim, não vai ter um livro pra você ficar mais nas edições pra vocês consumirem a parada aqui. Então quem puder e quem quiser se tornar membro, vai estar a opção aí embaixo. E se acontecer, eu vou ficar muito feliz. E vou agradecer cada um aí nos comentários. Mais um efeito borboleta. Apollo, Tavin e Nel nunca era pra ter existido. Apollo, Nel e Tavin é o trio que fez aquela atuação espetacular. E talvez o trio que fez a melhor atuação dos aniversários até hoje. Nossa, mas esse cara, isso é verdade mesmo, gente. Eles foram assim perfeitos da primeira fase até a última, cara. Entregaram muita rima e muito entretenimento, assim, sabe? É um negócio legal de ver. Não era pra ter acontecido. O trio de fato era Apollo, Tavin e Tubarão. Só que o Nel, nesse período da BDA 8 anos, ele tava sem conseguir achar um trio pra ele. E bizarro pensar nisso, já que o Nel era 2 vezes campeão, ele era bicampeão seguido. Então ele sem achar trio, JP já tinha trio, Big Mac já tinha trio, o Nel ficou sem trio e ligou pro Apollo. E nisso que ele entrou em contato com o Apollo foi lá e tirou o Tubarão de mansinho e entrou o Nel no trio. Nossa, coitado assim. do Tubarão. Coitado do Tubarão, pô. Não. Esculhambação, hein? Aquela atuação histórica que eles fizeram. Só pra deixar claro, é muito normal fazer essas trocas antes do trio acontecer de fato. Então não achem que o Apollo ou o Tavin tenham sido vacilões com o Tubarão. Isso é muito normal. Depois o Tubarão fechou o trio com 90 foi e bravo o Gomes, também, se eu não me engano. Mas rolou até uma batalha dias seguintes que o Tubarão foi excluído do trio, do Tubarão cobrando o Tavin por ter excluído ele. Hoje vai se arrepender por ter me tirado do trio. Acabou que pro Tubarão não foi tão bom assim, mas pros moleques foi muito bom. O Nel foi uma figura muito importante naquele trio ali. Mas outro trio que poderia ter acontecido também, não aconteceu, que evitaria uma catástrofe, e tem a ver com o trio do Apollo, é o trio Prado, Johnny e Magrão. Nossa. Esse trio não iria acontecer. Mano, esse... Cara, eu fiquei com pena, porque os 3 caras rimam muito, mas eles foram esculachados naquela batalha contra o trio do Apollo, velho. Eles foram pra apanhar, né, nesse evento. Nossa, eles apanharam muito, velho. E sobre o Nel, eu ia só comentar que eu já até falei isso em outro vídeo, gente, que o Nel parece que ele tem uma liderança boa, porque não é possível, sabe? Você vê eu que... lidero. É, exatamente. Esse
você vê que ele tem um histórico de vitórias em dupla, em trio, sabe? Não é à toa. Parece que ele é um cara que transmite muita segurança, calma. Na BDA 8 anos, ele foi repetido da BDA 7. Mas o Brenos, falando no Punch Talk, podcast do canal Punchline, que o trio era pra ser Brenos, Grafite e Magrão. Só que o Magrão ficou em dúvida, ficou nesse impasse se ele realmente queria estar nesse trio do Grafite e do Brenos. Ele pensou bem e falou, não, mano, eu vou com o Prado e com o Johnny. Acabou que ele ia com o Prado com o Johnny, deu esse 3-0 que aconteceu. E o Brenos e o Grafite, sem ter uma opção na cabeça, chamaram o João Negro, que foi um mano que rimou pra caramba, muito bem com o trio dele. Acabou que a troca foi muito maneira, eu achei que o trio ornou muito bem. Brenos, Grafite e João Negro. Mais um efeito borboleta, que é uma pequena ação que influencia em muita coisa. O JP e a sua estratégia extremamente arriscada. Pra quem não tá ligado, o JP tem o hábito de toda vez que ele vai no terceiro round, ele ganha em poupar e ele pede pra ele começar. Quem é MC ou quem tá mais ligado na cena, quem é jurado sabe que quem começa tá sempre em desvantagem. A margem de quem manda a última rima é muito boa, tá ligado? Você tá no direito da resposta, você conseguir achar o erro do seu adversário no ataque é muito mais fácil do que você começar atacando. A última é a rima sem resposta. Se o cara souber lidar com isso de uma forma inteligente, ele não vai ser respondido, mesmo que o adversário tenha uma resposta genial, ele não vai poder dar ela, e aí isso faz levar uma batalha. Tendo um assunto na batalha. E o JP, nas batalhas mais importantes que ele perdeu, ele ganhou em poupar e pediu pra começar. A batalha que muita gente acha o resultado questionável. JP e Croy. Essa batalha vai pro terceiro round, rola o empolpar e o JP ganha o empolpar. E assim que ele ganha, ele fala pro Croy que ele vai começar um round. Só que quando a batalha é muito acirrada assim, igual o JP e Croy, um fator determinante é quem termina, tá ligado? Quem termina vai ser a última voz. É tipo você ter o argumento perfeito e você não poder falar, porque quem vai ter a última voz vai ser o adversário. E nessa batalha, quem teve a última voz foi o Croy. Eu acho que de fato o Croy ganhou essa batalha. Mas talvez o JP terminar respondendo mudaria muita coisa. O JP mesmo escolheu isso. O JP é aquele cara genial, que ele sempre tira uma cartada, assim, um coringa que vira batalhas de uma forma absurda. Com certeza ele teria uma resposta boa pra dar, mas... Ele mesmo escolheu, né, começar. Ele mesmo escolheu, e o Croy não é pouca coisa, né, velho? É um desafio muito grande. Imagina se o JP ganha do Croy. Na próxima fase seria JP e Barreto. E, na moral, ia ser uma das batalhas mais históricas possíveis, mas eu gosto do jeito que foi. É uma narrativa muito maneira também. O antagonista chegar e tirar os dois favoritos. Isso aí é muito louco. Eu não mudaria como foi. Seria muito maneiro ver o JP ganhar o Nacional em 2023. Agora, o problema foi o Croy, depois que caiu lá no Nacional, foi humilhado, né? Aí fica aquela ideia do efeito borboleta. E se fosse o JP que tivesse ganhado estadual, como é que seria o JP no Nacional? Será que ele ia arrebentar? Mesmo ele ia cair na primeira fase do que aconteceu com o Croy? Inclusive a rima simbólica da KM era melhor mandar o J. Ou pelo menos chegar no Nacional, mas eu gosto da forma como foi. E outra batalha que o JP pediu pra começar foi o JP versus Apollo na BDA 8 anos. Naquele cenário que tava extremamente desfavorável pra ele, que ele tava tomando 2-0, ele vai lá e pede pra começar, ficando na extrema desvantagem naquele round, já que o Apollo era o supra-sumo do evento. Praticamente o JP é aquele cara que coloca no modo very hard do videogame, sabe? Tipo assim, tá lá, modo easy, normal, hard, very hard, extreme, aí ele vai lá no extreme, ele quer ir pelo lado difícil. Pode ser até uma questão psicológica, sabe? De ansiedade. Talvez é aquele cara que, quando vai apresentar trabalho na escola, quer falar primeiro do grupo pra poder já liberar sua parte ali. Pode ser isso, porque senão ele fica ansioso até chegar a vez dele. Não, pode ser uma questão também. Quem começa tem uma vantagem também, que eu acredito. Quem começa pode colocar o assunto da batalha. E às vezes trazer o que mais domina. Se o cara for esperto, ele começa, vou entrar nesse assunto, porque esse assunto eu tenho muitos argumentos que são bons argumentos. Então vou entrar nesse assunto, é uma vantagem. Só que você corre o risco de, no meio da batalha, aquele assunto ser transicionado para outro, né? E ainda ficar sem a resposta no final. Então, entre ficar com a resposta no final e ser o primeiro, ficar com a resposta no final, acho mais vantagem. Eu me sinto mais alto nível. Eu até admiro por um lado o JB, porque ele não treme na base, mano. Ele não treme. Ele pode estar na situação mais zoada do mundo que ele vai pedir pra começar. Isso aconteceu também no JP vs Apollo da BDA há 7 anos. O trio dele vinha de um 2-0. O Big Mike foi lá e ganhou do Black Panther. O Nel foi lá e ganhou do Thiago. E no 5º round, onde tava valendo a premiação de 100 mil reais, o JP vai lá e fala
que ele vai começar um round. O Nel e o Big Mike queriam matar o moleque. Mas enfim, é uma estratégia do Jota que eu acho muito louca. É você se desafiar a um nível extremo. O ruim disso é porque... Não, tipo assim, você usar o nível hard numa batalha, sei lá, numa batalha semanal é uma coisa. Agora no final da VDA, nossa, cara. Pô, JP. Da batalha de alto nível, as coisas se definem nas pequenas voltas, tá ligado? Nos pequenos detalhes. E pro JP, talvez responder essas batalhas não começar atacando mudaria muita coisa, já que ele tinha o direito de escolher se ele ia começar ou se ele ia terminar respondendo o adversário. A volta por cima do Kant. O ano era 2019 e o maior campeão da aldeia estava totalmente desanimado com as batalhas, estava totalmente desanimado com as músicas e decidiu parar. O Kant, um dos MCs mais importantes da história, ele decidiu não vai mais rimar, não estava dando certo, o Kant não era valorizado, colava nas batalhas, perdia injustamente várias vezes, e esse mano resolveu parar. Largou o rap e começou a trabalhar no emprego convencional. Ele fala no Podpah que nesse período que ele parou de batalhar, ele começou a trampar no emprego de instalar a internet na casa dos outros. E nesse período que ele tava indo na casa dos outros, os filhos dos donos da casa reconheciam o Kant e falavam: olha, mano, por que... Pô, velho, você tá... o Kant tá instalando minha internet, pô. Aqui, caraca. Jesus, mas, gente. sei lá, velho, eu acho que o Kant, ele é um cara, assim, cada um tem o seu temperamento, né, o seu temperamento psicológico. Eu vejo que o Kant, ele parece ser um cara mais melancólico, assim, sabe? Ele tem um sentimento profundo sobre as ocasiões. E aí eu entendo, às vezes, assim, ele ter essa postura um pouco mais deprê, de desistir das paradas. Ficou abalado com as injustiças, com as né? injustiças. E também tem a questão de que, poxa, o cara tem que ter o pão de cada dia ali. Acho que às vezes já tinha filho, então bateu aquele sentimento assim, poxa, eu vou trabalhar no emprego comum, eu tenho salário garantido ali todo mês, que a gente sabe como é que é a vida do CLT, né, gente? Mas, tipo assim, as batalhas, querendo ou não, cada mês é uma coisa e tal. Até que chegou agora no momento que a gente sabe que hoje em dia ele já tem negócios. Tá bem consolidado, né? Já não depende só do dinheiro das batalhas, né? Aí já é outro esquema. Valeu muito a pena ele ter continuado e insistido, cara. Muito doido isso. É o efeito borboleta, né? Mas o problema que você nunca sabe. Se você insistir, vai dar o resultado mesmo? Aí fica naquela. Ou se eu continuar, eu vou continuar sofrendo. A gente nunca sabe. Trocar o certo pelo duvidoso. Mesmo o certo não sendo tão pra bom ele assim, valeu né? a pena. A gente nunca sabe, né? Você tá aqui e o Kant seguiu trampando nisso até que um dia um MC do Nordeste mudou todo o rumo da história. E papo reto, essa história daria um filme porque é muito louca. O nome desse MC é Tai e ele manda uma diss pro Kant e essa diss se chamava Free-Verse, Ano de Guerra. O Kant, que tava aposentado da parada, que tava de saco cheio, que não aguentava mais, resolveu colar no estúdio do Chioque e falar pra ele: mano, vou responder esse cara, ele me atacou, vou responder. E assim nasceu talvez a maior diss da cena do rap brasileiro, que é Tai Ainda Tá Aí. Com isso, o Kant fez outros lançamentos, fez Killshot, fez várias paradas e tudo. Pô, velho, ainda bem que esse cara mandou uma diss pra ele. Que doido, nossa. Caraca, mano. Às vezes alguém que vem que você acha que tá vindo pra te prejudicar, na verdade ele tá te ajudando. A gente aprende muitas lições com essa história do Kant aqui, viu? Todo mundo começou a valorizar um mano que muitas vezes foi deixado de lado. E essa diss que o Kant fez influenciou a vários outros MCs do ramo da música lançarem outras diss, e outra diss, e outra diss, e outra diss. E todo mundo começou a olhar com outros olhos depois que o Kant fez isso. Tá, mas ele focou nas músicas, mas e nas batalhas? O que aconteceu? Ele parou. E nas músicas, que o Kant tava indo muito bem, ele resolve colar um certo dia na aldeia. Nesse dia tava sendo um dia péssimo pra ele. Nossa. Ele quase atropela uma pessoa. Pensa num dia ruim. E pensa em não colar na aldeia. Ele liga pro Bob e fala: pô, Bob, hoje não vai dar pra eu colar, mano. O dia tá sendo péssimo, eu quase fiz tal coisa, o dia tá horrível. E aí o Bob fala: não, mano, você vai colar, você vai colar, você vai colar. Na moral, não tem o que você fazer, você vai colar e pronto. E aí o Kant cola nessa aldeia, mesmo com tudo dizendo pra ele não colar. Ele cola com um moletom cinza e faz simplesmente uma das melhores atuações de batalha de rima que eu já vi na minha vida. O Kant na edição Trapstar. Nossa! É muito bravo isso aí, cara. Essa batalha contra o Salvador é bom pra caramba, velho. Entrou em trocentos compilados. Eu não sei se vou dar pra vocês verem, mano, mas eu arrepio só de lembrar dessa parada. É uma edição, mano, muito zica. E depois do Kant de um tempão sem colar, ele não quase desistiu. Ele desistiu do rap de fato. Ele volta pra aldeia e faz essa atuação impecável que ficou marcada pra história. Tem uma outra edição também que ele tá com um moletom amarelo, que ele manda demais essa. Sim, sim. Conhecida por uma frase também. Mas quem é o maior campeão mesmo? Basicamente, o efeito borboleta diz que pequenas coisinhas podem gerar consequências absurdas no futuro
pro bem, pro mal, e isso acontece muito nas batalhas. Tô doido, eu curti pra caramba. E foi muito legal ele ter deixado o Kant por último, porque o Kant realmente ele tem muito dessas paradas. Às vezes ele é bem injustiçado, às vezes ele passa por situações difíceis. Como eu disse, eu tenho a impressão que ele é um cara mais melancólico, é o jeito dele, assim. Mas ele deu mais de uma volta por cima, porque ele deu a volta por cima nessa época. Depois na FMS, que aconteceu aquela treta dele com o JP, cara, eu nunca mais vou esquecer aquela volta que ele deu no JP, porque foi um esculacho, eu achei muito doido aquela volta dele. Parece um filme, cara. Parece o 8 Mile. É, verdade. Eu pensei também, né, nesse segundo momento que ele teve também, que parecia... Não que ele ia desistir, mas assim, ele consolidou mais a carreira dele, mas nas batalhas ele tava realmente colando menos. Problemas pessoais também ali, que estavam desanimando ele de estar. E você vê que ele tava mais só no FMS, talvez até pra cumprir ali mesmo, né, o contrato, tabela, né? E aí deu esse problemão aí, cara, e aí ele deu a volta por cima no final das contas. Então, mas assim, muito legal ele ter focado nesse primeiro momento de desistência, né, de que ele quis. Muito massa, gente.